Você já se perguntou por que um homem pode ser completamente apaixonado por uma mulher, mas ainda assim não a respeitar? Ela entra na sala e ele perde o fôlego. Ele sente o coração acelerar. Os olhos fixam nela como se o resto do mundo desaparecesse. O desejo é imediato, avassalador. Ele gosta dela. Gosta do jeito que ela fala, do riso leve, do corpo que provoca, da presença que brilha. Mas, mesmo sentindo tudo isso, ele não pensa duas vezes antes de testar seus limites, de sumir sem avisar, de responder quando quer, de ignorar o que ela sente. Porque, apesar de gostar, ele ainda não respeita. E essa é a diferença brutal, e muitas vezes invisível, entre a mulher que ele deseja e a mulher que ele teme perder. O cérebro masculino responde ao desejo com intensidade. Dopamina, o neurotransmissor do prazer, é disparado como uma avalanche. Mas dopamina sozinha não constrói laços, ela apenas alimenta a perseguição. Ele se empolga, corre atrás, elogia, promete mundos e fundos, até conseguir o que quer. E quando consegue, o brilho da novidade se desfaz como névoa ao sol. Se ela era só uma fonte de prazer, então ela se torna apenas mais um troféu. A dopamina some, e com ela, o interesse também. Mas o respeito nasce em outro lugar. Ele não é químico, ele é psicológico. O respeito surge quando uma mulher impõe limite, quando ela não permite jogos, quando ela não tolera migalhas emocionais. Quando ela se coloca como prioridade antes de colocar qualquer homem num pedestal. A mulher que ele respeita não está disponível toda hora. Não responde com desespero. Não se desespera quando ele se afasta. Ela tem algo que o cérebro dele não consegue entender direito. Mas o instinto reconhece imediatamente valor próprio. E esse valor não se finge, não se imita. Ele emana de uma postura, de uma energia, de uma firmeza silenciosa que diz: você pode até gostar de mim, mas se não me tratar com dignidade, vai perder. É aqui que muitas mulheres se perdem, porque foram ensinadas que, se ele gosta, isso basta. Que o afeto é suficiente. Que estar presente, disponível, amorosa, paciente, vai fazer ele perceber que ela é especial. Mas isso não cria respeito, cria conforto. E quanto mais confortável ele está, menos ele valoriza. Você precisa entender. A mente masculina é programada para testar. Não por maldade, mas por instinto. Ele observa como você reage ao silêncio, ao desprezo, à ausência. Ele nota se você se curva quando ele recua, se você implora quando ele desaparece. E a cada vez que você se submete, ele registra uma informação crucial. Ela precisa de mim mais do que eu preciso dela. E o que não ameaça, não impressiona. A mulher que ele respeita é aquela que, quando ele some, ela não corre atrás. Quando ele mente, ela não dá segunda chance. Quando ele falha, ela não oferece desculpas, porque ela não está interessada em ser gostada, está comprometida com ser valorizada. Ela não quer o homem que a deseja, ela quer o homem que sabe que pode perdê-la se não for homem o suficiente. E isso mexe com ele, isso assusta, porque agora ele está diante de uma mulher que ele não controla, que não dança conforme a música dele, que não se curva ao poder do charme ou da atenção seletiva. E é nesse ponto que acontece a virada. Quando o desejo encontra uma parede, quando o prazer bate no limite do amor próprio dela, e então, o que era só química, vira respeito. Respeito é quando ele para de te testar e começa a te observar. É quando ele mede as próprias atitudes antes de abrir a boca. É quando ele percebe que as regras mudaram, que você não está competindo com ninguém, que você não precisa se provar, nem se explicar, nem correr, que você tem a força de simplesmente ir embora. E aí, o jogo muda. Porque a mulher que ele gosta pode até ser o passatempo, a distração, o desejo fácil, mas a mulher que ele respeita, essa é o desafio.
É o espelho. É a fronteira entre o ego dele e a verdade emocional que ele passou a vida toda tentando evitar. Então pare agora e se pergunte: você está sendo a mulher que ele deseja? Ou a mulher que ele teme perder? Porque gostar, muitos homens vão. Mas respeitar, isso só acontece quando ele enxerga em você aquilo que nem ele ainda conseguiu alcançar em si mesmo: dignidade, clareza, autodomínio. E você nunca terá isso implorando por migalhas. Ele vai gostar da mulher que se entrega rápido, que responde na hora, que está sempre disponível com um sorriso no rosto, mesmo depois de dias de silêncio. Ele vai gostar daquela que manda mensagem mesmo quando ele some, que pergunta se está tudo bem, que insiste, que espera, que perdoa antes mesmo de ter recebido um pedido de desculpa. Ele vai gostar porque é conveniente, porque alimenta o ego, porque reforça a ideia de que ele é o centro do universo dela. Mas respeitar? Respeitar ele só vai quando ela mostra que não precisa dele. Veja bem, o homem não respeita a ausência de limites. Ele abusa dela. E não é porque ele é um monstro. É porque o ser humano, no geral, testa o espaço que lhe é dado. Ele empurra até onde a barreira cede. E se não encontra resistência, avança sem pensar. É instintivo. A ausência de reação vira um aval. A ausência de exigência vira um convite. E assim nasce o ciclo da desvalorização. Você começa sendo o tudo para ele. Depois, vira a opção segura. Por fim, se torna o plano B que está sempre lá, esperando que ele se decida. Só que ele não decide, porque ele não precisa. Esse padrão tem nome: reforço intermitente. O mesmo mecanismo que vicia uma pessoa em jogos de azar é o que prende você emocionalmente a um homem que te trata com descaso, mas de vez em quando te dá um pouco de atenção. Ele some por dias, depois aparece com uma mensagem carinhosa, te ignora por semanas e depois elogia como se nada tivesse acontecido. Você pensa, talvez agora ele mude. Mas ele não muda, porque não precisa mudar para te manter ali. É aqui que muitas mulheres confundem paciência com lealdade. Acham que suportar é prova de amor, que insistir é sinônimo de fé. Mas não é. Insistir em quem não te valoriza é só um reflexo de um vazio interno. Uma esperança de que, se você for boa o suficiente, ele vai perceber seu valor. Mas ele não vai. Porque o problema nunca foi você ser boa. Foi você ser disponível demais. Você se acostumou a se moldar para caber no desejo dele, a rir do que ele gosta, a fingir que não se importa com o que dói, a se adaptar às fases dele, a se tornar uma extensão da vida dele, esquecendo da sua. E no fim, ele gosta, mas não te respeita, porque você desapareceu para que ele se sentisse confortável. Mas a mulher que ele respeita, essa não negocia com o próprio valor. Ela não tem medo de ser esquecida, porque sabe que jamais será ignorada por alguém que realmente a veja. Ela não implora, não se diminui, não se dobra. Ela impõe uma regra clara, ainda que silenciosa. Ou você vem inteiro, ou nem vem. E ele sente isso. Ele sente no jeito que ela responde, no silêncio que ela escolhe, na ausência que ela mantém quando percebe que está sendo testada. Ela não manda indireta, não faz joguinho. Ela apenas não insiste. E é nesse não que ele entende tudo. Essa mulher é perigosa, porque ela não é viciada na atenção dele. Ela é autossuficiente emocionalmente. Ela não precisa de promessas para dormir tranquila. Ela não precisa de migalhas para acreditar que merece o banquete. Ela sabe que não é o papel dela educar homem, nem curar feridas que não foram causadas por ela. Enquanto você corre atrás, ela caminha. Enquanto você espera ele tomar uma atitude, ela já virou a página. E o que ele sente diante disso? Medo. Medo de que, dessa vez, seja ele quem perca.
O respeito nasce do medo saudável de perder algo valioso. É quando ele olha para você e percebe: se eu vacilar, ela vai embora. E esse pensamento o obriga a agir diferente. Porque a mulher que ele respeita não tolera desculpas vazias, promessas ocas, nem atitudes mornas. Ela exige presença, clareza, coerência. E não é porque ela pede, é porque ela inspira. Ela vive de acordo com aquilo que diz. Não aceita menos do que entrega. E isso o coloca em uma posição rara. Ele não está no controle. E quando o homem não está no controle, ele precisa crescer para estar à altura. A mulher que ele respeita o obriga a amadurecer, a sair do modo automático, a encarar os próprios sabotadores, e ele pode até resistir no começo. Pode se afastar, tentar retomar o controle com o silêncio, com o charme, com os velhos truques, mas nada disso funciona com ela, porque ela já entendeu que ser gostada não é o suficiente. Ela quer ser reconhecida, honrada, escolhida, mas não por carência, e sim por consciência. Você quer ser a mulher que ele gosta? Continue dizendo sim para tudo. Continue cedendo. Continue se adaptando. Continue esperando. Ele vai continuar te gostando, até cansar. Mas se quiser ser a mulher que ele respeita, então pare agora. Escolha a si mesma. Saia do ciclo. Quebre o padrão. Porque respeito não se exige, se impõe com atitudes. Respeito não nasce no momento em que ele se apaixona. Nasce no momento em que ele percebe que você tem um mundo interno maior do que qualquer coisa que ele possa oferecer. A mulher que ele respeita não vive orbitando o desejo de ser escolhida. Ela é o centro da própria vida. E isso, para um homem que está acostumado com validação fácil, é desconcertante. Ele se vê diante de um enigma. Uma mulher que ele não entende, que não se comove com migalhas, que não se dobra com elogios, que não perde o próprio eixo, mesmo quando ele tenta desequilibrá-la. Ele percebe que, se quiser estar ao lado dela, vai precisar deixar de lado o jogo. Vai precisar ser real. Porque qualquer tentativa de manipulação emocional, seja sumir, provocar ciúmes ou aparecer só quando convém, será recebida com indiferença. E indiferença, para o homem que busca controle, é um golpe no ego maior do que qualquer rejeição. E é isso que separa as mulheres que ele gosta daquelas que ele verdadeiramente respeita. O impacto que elas têm sobre o ego dele. A mulher que ele gosta alimenta esse ego, com respostas rápidas, com validação constante, com a presença garantida mesmo após o desrespeito. Ele se sente no comando. Ele dita as regras. Ele aparece quando quer. E ela aceita. Mas a mulher que ele respeita desafia esse ego. Ela não o persegue. Ela não se explica. Ela não suplica. Ela apenas se retira. Ela não bate a porta. Ela desaparece em silêncio. E esse silêncio diz mais do que qualquer discurso. A ausência dela é ensurdecedora. Não porque ela foi embora com raiva, mas porque ela foi embora com paz. E isso ele nunca esquece. Porque a mulher que ele respeita é muitas vezes aquela que ele perde. E percebe tarde demais que nunca teve. Essa mulher não precisa provar nada. Ela não precisa fazer escândalo para ser notada. O simples fato de ela existir com firmeza e consciência já é suficiente para provocar revoluções internas. Ela se torna um espelho. E ao se olhar nele, ele vê todas as próprias imaturidades refletidas. O quanto ainda é raso. O quanto ainda é emocionalmente preguiçoso. O quanto ainda busca por controle e não por conexão. E quando ele perde essa mulher, não sente apenas a ausência do corpo dela, sente a ausência da própria evolução. Porque, ao lado dela, ele estava sendo convidado a crescer, e ele recusou. Você precisa entender isso. O que mantém um homem emocionalmente engajado não é o quanto você o ama, é o quanto ele se sente desafiado a ser melhor ao seu lado. E não estamos falando de joguinhos ou de
fazer doce. Estamos falando de integridade emocional, de postura, de coerência entre o que você diz que quer e o que você realmente aceita. A mulher que é gostada pode até ser mais divertida, mais fácil, mais excitante por um tempo. Mas a mulher que é respeitada, essa deixa marcas profundas. Ela o faz pensar. Ela o confronta com escolhas. Ela o obriga a sair da superfície. E isso é raro, porque a maioria aceita pouco. Aceita ser lembrada de vez em quando. Aceita desculpas esfarrapadas. Aceita o papel de quase. Mas a mulher que ele respeita não aceita quase. Não aceita quando der. Não aceita ser mais uma, porque ela já entendeu. A forma como você permite ser tratada ensina o outro sobre o seu valor. E o valor dela é inegociável. Você quer ser essa mulher? Então comece hoje. Pare de se explicar para quem não pergunta. Pare de esperar mensagens que não vêm. Pare de justificar o injustificável. Pare de se adaptar a quem não move 1 centímetro por você. Você não está aqui para preencher os vazios emocionais de ninguém. Você está aqui para viver em plenitude, com ou sem ele. E se for com ele, que seja porque ele aprendeu a te respeitar, e não porque você implorou para ser vista. Respeito é quando ele percebe que estar com você é uma escolha que exige maturidade, responsabilidade e presença. Que não há espaço para imaturidade emocional quando se está diante de uma mulher inteira. E se ele não estiver pronto, tudo bem, porque a mulher que ele respeita não espera ninguém amadurecer. Ela segue. E quem estiver no mesmo nível, acompanha. A mulher que é respeitada não precisa levantar a voz para ser ouvida. Ela fala pouco, mas tudo o que diz tem peso. Ela não ameaça ir embora. Ela simplesmente vai. Não dramatiza, não chora na frente dele pedindo atenção. Ela apenas observa, anota mentalmente, conclui. Porque ela já entendeu que o silêncio é mais poderoso que a insistência. E o afastamento firme vale mais do que qualquer tentativa de convencimento. Enquanto a mulher que é apenas desejada entra no jogo emocional como se estivesse em dívida com ele, tentando agradar, tentando provar que é a certa, a mulher que é respeitada se movimenta como quem não tem nada a perder. Porque ela sabe que, se for preciso perder alguém para manter a própria paz, ela perde. E isso é poder. Um poder que desarma. Porque o homem que está acostumado a manipular, controlar e brincar com a instabilidade emocional de mulheres carentes se vê completamente impotente diante de alguém que não se afeta. Ele tenta provocar, mas ela não reage. Tenta sumir, e ela não procura. Tenta brincar com o ego, e ela sequer participa. Essa mulher sabe exatamente o que ela representa. Ela não precisa correr atrás de ninguém para se sentir suficiente. E justamente por isso, ela é única. Ela não compete com outras mulheres. Porque não vive na escassez. Ela é abundante em si. Ela é aquilo que não se encontra facilmente. Presença com profundidade, beleza com postura, afeto com critério. Ele percebe que ela não tem medo de ficar sozinha. E esse é o ponto onde tudo muda. Porque um homem só respeita verdadeiramente uma mulher quando entende que ela pode ir embora a qualquer momento e ainda assim estará bem. A liberdade dela o obriga a se posicionar. E aí vem o momento da verdade. Ou ele cresce para acompanhar, ou fica para trás. E se ele ficar para trás, ela não olha para trás. Porque a mulher que é respeitada sabe que perder alguém que não está pronto é livramento, não tragédia. Ela não é movida pelo medo da solidão. Ela é guiada por um senso de valor tão firme que a simples ideia de aceitar migalhas já a enjoa. Ela não romantiza pouco esforço. Não se contenta com promessas futuras. Não acredita em quase relacionamento, porque ela entende que tudo que é vago dói. E ela não está mais disposta a sentir dor por um homem que ainda não sabe nem o que sente por si mesmo. Essa mulher não exige flores,
Ela cultiva seu próprio jardim. E se alguém quiser fazer parte disso, vai precisar aprender a cuidar com a mesma delicadeza. Porque ela não está ali para ser curada por amor. Ela está inteira. E isso exige um homem inteiro também. O que ele sente por ela não é só atração. É inquietação. É admiração. É um respeito quase reverente por alguém que carrega dentro de si uma maturidade rara, uma elegância emocional que não se abala com desprezo, nem se seduz por promessas vazias. Ela não precisa que ele a escolha para se sentir validada, porque ela já se escolheu. E se ele vacilar, ela continua andando. Não por orgulho, mas por consciência. E é isso que ele não esquece. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantas outras ele encontre. A mulher que ele respeita permanece na mente como um lembrete constante do que ele não foi capaz de alcançar. Não porque ela era inalcançável, mas porque ele não estava pronto para tocar alguém que se mantém firme mesmo no caos. Você já se perguntou por que ele volta meses depois? Não é amor. É o impacto de ter sentido respeito por alguém pela primeira vez. Ele sente saudade não do corpo, mas da paz, que só existe perto de uma mulher emocionalmente livre. Mas a mulher que se respeita não espera esse retorno, porque ela sabe, quem te respeita não te abandona para depois lembrar de você como uma boa lembrança. Quem te respeita constrói com você no presente, com presença, com compromisso, com verdade. E se ele não for esse homem? Ela não implora, ela não espera, ela não força, ela solta. Porque ela entendeu, de uma vez por todas, que a mulher que vive em paz consigo mesma é irresistível, mas inatingível para quem ainda vive na bagunça emocional. A mulher que ele respeita vive de acordo com um código silencioso, mas inquebrável. Ela não se abandona por ninguém. E esse é o diferencial definitivo. Ela pode sentir saudade, sim, pode até chorar em silêncio, mas jamais vai permitir que a carência fale mais alto que a consciência. Porque ela entendeu que o amor que vale a pena começa no espelho, não na expectativa do outro. Ele percebe isso quando tenta voltar, quando aparece com um "Oi, sumida", testando as águas. Mas a resposta dela não é fria nem amarga, é apenas distante. Ela não responde com raiva, ela não responde com necessidade, ela responde com a maturidade de quem já atravessou o deserto da decepção e saiu do outro lado, inteira. E então ele entende. O tempo passou, mas ela cresceu. E ele continuou o mesmo. O respeito que ele sente por ela é quase reverência. Porque ela não apenas se retirou, ela evoluiu. Enquanto ele ficou preso ao ciclo de joguinhos, de egos inflados e promessas vazias, ela escolheu seguir em frente. Escolheu se reconstruir. Escolheu se curar. E quando ela se curou, se tornou inalcançável para qualquer relação que não fosse igualmente saudável. Essa mulher não tem mais espaço interno para suportar instabilidade. Ela não aceita metade de presença quando entrega tudo. Não se contenta com amor rasgado, partidos entre desculpas e recaídas. Ela quer clareza, ela quer profundidade, ela quer alguém que a veja, inteira, e diga: eu estou pronto. E não só diga, mas prove, com ações, com presença, com responsabilidade afetiva. Porque, no fundo, o que separa o desejo do respeito é isso, responsabilidade. Ele pode te desejar infinitamente, mas só vai te respeitar quando entender que você não está disponível para a confusão, que você não negocia sua paz, que você sabe exatamente o que quer e tem coragem de ficar sozinha até que isso chegue. E quando ele percebe isso, ou se transforma, ou some. E ambos os cenários são libertadores. Se ele some, você se livra do peso de carregar um homem despreparado. Se ele se transforma, você recebe alguém à altura do que você sempre foi.
Essa é a magia de se tornar a mulher que ele respeita. Você para de lutar por migalhas e começa a viver como banquete. Você para de correr atrás e começa a ser seguida. Você para de tentar provar seu valor e começa a atrair quem já enxerga isso de longe. A mulher que é respeitada não é perfeita, mas é autêntica. Não finge não sentir, mas não se deixa dominar pelas emoções. Não vive para ser aceita, vive para ser verdadeira. E por isso, ela atrai não só olhares, mas lealdade. Ela desperta algo ancestral no homem, a vontade de ser melhor. Não para merecê-la, mas para acompanhá-la. Porque ele entende, mesmo que inconscientemente, que se continuar imaturo, vai perdê-la. E a mulher que entende seu próprio valor não persegue, ela atrai.